E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo sempre, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje estamos falando de algo emocionante, superação, autismo. Recebendo aqui nos estúdios a doutora Cláudia Dubar, terapeuta ocupacional e diretora do Instituto Senso Educação Reintegrada. Quero lembrar mais uma vez, o tema é autismo e você pode e deve participar. Telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620. Ou se preferir, o computador está aqui do meu lado, vidasaude@rs21.com.br. Está na tela, é só copiar, interagir e participar, viu? Doutora Cláudia, eu falei já de um e-mail que nós recebemos aqui de São Geraldo, Cariacica, Espírito Santo. Quem mandou foi a Alessandra da Costa Silva. Alessandra, Deus abençoe, muito obrigado por interagir e participar conosco, viu? Ela conta uma situação aqui, doutora. Tem um sobrinho de 3 anos que é autista e ainda não fala. Gostaria de saber se a criança já nasce com predisposição ao autismo ou no decorrer do tempo que o problema se manifesta. No caso do meu sobrinho, aí que conta algo agravante aqui, doutora. No caso do meu sobrinho, ele era espancado pela mãe. Talvez a mãe via algum comportamento diferenciado, enfim, não entendia, achava que a criança estava fazendo corpo mole, etc. Hoje a mãe está detida, inclusive está presa, a mãe está detida. E desde dezembro de 2012, a criança está sob a guarda da minha mãe, a mãe da Alessandra, né? E para a gente tudo é muito novidade. Ele está fazendo acompanhamento com o neurologista, na PAI, toma um remédio, risperidon, etc., 2 vezes ao dia. Nesse caso, doutora, é a Alessandra, lá de São Geraldo, que conta essa situação. Uma criança assim que já nasceu autista, foi espancada, e agora, doutora? E agora? Uma criança de 3 anos, Alessandra, e tem vocês, né, apoiando, né, esse sistema, essa criança. Então, assim, o que ela está precisando hoje? Né? Então, identificar principalmente o que ela está precisando hoje, ela vai precisar muito de carinho, né? E de entender quais são as suas necessidades. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer hoje com uma criança de 3 anos. O vínculo afetivo, né? O brincar com essa criança de 3 anos. Ela não fala, mas ela tem o outro como espelho. Okay. Então, tendo o outro como um espelho que fale, né? Vamos brincar, você quer sair hoje? Vamos ao cinema, olha, é uma boneca, olha, é um fantoche, olha, é um carrinho. Né? O tempo que eu tenho destinado a brincar com essa criança. Eu acho que é isso que ela está precisando nesse momento. E muito carinho, graças a Deus tem vocês, que vocês acolheram aí, então tentar reverter a situação de agressividade, enfim, para que ela cresça num ambiente saudável. É tudo uma questão de aprendizado. É um aprendizado para ela, para vocês também, mas assim, não desanimem, viu? Freire, para que essas experiências prazerosas, né, do infantil da infância aconteçam. Ela não pediu para ser autista, ninguém pede para nascer doente, ninguém gosta, né? Então, quando tem uma situação dessa, tem que ter muito amor, muito respeito pela dignidade do ser humano. Um ser humano, viu? Frágil, indefeso, não sabe as coisas. Então, tem que tratar com muito amor. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso com muito amor, com muito carinho. Agora, doutora, assim, vamos assim, a partir dessa experiência, dessa constatação, ou seja, a família, né? Como é que ela percebe, como é que o pai e a mãe percebem que a criança não é, digamos, entre aspas, normalzinha, né? Ok, se isola, não se mistura, mas de repente é filho único, então já tem essa dificuldade, acha que ele é o centrinho do mundo, etc. Não tem um irmãozinho para repartir as coisas, para interagir. Enfim, como é que o pai percebe, quais são os sintomas que a criança está demonstrando que ela é autista, por exemplo? Principalmente o que a gente falei, choros, birras, o não brincar, o não interagir com o outro, né? Gostar sempre das mesmas coisas, se irritar. Muitas vezes o pai está dirigindo, indo por um caminho, se você muda o caminho, ela vai se irritar, se ela não comer a mesma comida. Né? Então, tem padrões bastante rígidos, né, de comportamento. Ela é ritualista? Ela é ritualista, principalmente na vida diária. Né? Usar a mesma roupa, vestir o mesmo sapato, ou não gostar de sapato. Mas isso é uma criança que já está um pouquinho mais desenvolvida, Um pouco mais desenvolvida, né? Mas você vai ter, principalmente, o não verbal, né? A não fala.
né? São crianças que geralmente têm uma dificuldade na fala. Geralmente a fala começa a se manifestar, claro que a criança de 1 ano, 2 meses, já começa em ou seja, quanto tempo depois do aninho, qual é a base de limite de idade que pode ser, olha, a partir de 1 ano e meio que não começou a falar, então... Isso. É isso. Eu acho que a gente precisa sempre estar atento ao desenvolvimento normal de uma criança. E eu acho que os médicos, os pediatras, né, principalmente, atentos ao que a família conta dessa criança, né? Porque muitas vezes a família levanta uma suspeita e que, né, não é levada em conta pelo pediatra, Okay. né? Então, eu acho que a mãe relata porque tem esse vínculo muito próximo, né? Esse olhar, né? São crianças que geralmente têm um olhar bastante vago, né? São crianças que pouco sorriam, né? Aquele pai falando, né? Que gostoso ver meu filho hoje, me dá um abraço, né? Então, procura o outro como um objeto, é diferente. O altruísmo, o altruísta é aquele que sai de si e vai ao encontro do outro. O autismo já não, ele já fica no seu universo, seu mundinho, você tem que entrar no mundo dele, nem sempre é fácil, é isso? Nem sempre é fácil. A dica, né, é que a gente use a estereotipia, né, como um meio de entrada, né, como um meio de vínculo para ir na entrada nesses rituais e ampliar esses rituais, né? Ok. Doutora, nosso programa, nós colocamos a matéria nas redes sociais aí e também nós fomos às ruas para saber um pouco das curiosidades que o Santo Povo de Deus tinha sobre, ou tem sobre esse tema autismo. Afinal de contas, aqui o povo tem voz e tem vez. O povo pergunta. Eu sou Simone, eu gostaria de saber se o autista ele tem dificuldade em sentir dor e como isso acontece. Olha, doutora, eu nunca ouvi falar. O autista tem o autismo e dor. Como é que ele lida com a dor? Essa é uma das características, né? O não sentir dor. Não reclama o quê? Não. Não reclama porque não vai querer ajuda, não reclama porque não sente ou não reclama porque não quer dar o braço a torcer para pedir ajuda, para que o outro entre no meu universo? Porque não sente, muitas vezes, né? Porque a gente acha que não sente, ou sente de uma maneira diferenciada, né? Ou para nós vai ficar difícil pela imagem corporal que ele constituiu ou não constituiu. Né? Então, essa imagem corporal, né? A ideia de dor é dada pelo outro, não é? Ah, isso doeu. Nossa, isso, né? É dado pelo outro, esse significado. Né? Eu dou significado àquilo que eu sinto. Ok. Doutora, vamos lá para Porto Feliz, a nossa amiga Gisele Mendes. Obrigado, Gisele, pelo carinho, pela participação. Olá, Frei, sua bênção. Deus abençoe. O tema de hoje está trazendo excelente. Qual a importância da valorização dos animais para a vida dos autistas? Pergunta a nossa amiga Gisele. E qual o primeiro especialista que devo procurar diante da possibilidade de ter um filho autista? Pediatra ou um neuropediatra, né? A nossa amiga Gisele Mendes de Porto Feliz está interagindo conosco, doutora. Os cães, os cavalos, né, são para nós um mediador bastante significativo. Com eles o autista interage mais? Eu acho que há a ajuda terapêutica nessa interação, né? Eu não penso, particularmente eu não penso que interage mais ou menos, mas há uma ajuda, né? O cuidar do outro, né? Então essa interação social para nós é um ganho. Além do que eu vou pentear um animal, né? Eu tenho toda a parte de coordenação motora sendo trabalhada nesse momento, né? Que também algumas crianças têm esse déficit. É um déficit motor bastante significativo. Estamos falando hoje sobre o autismo, recebendo a doutora Cláudia Duarte. Quero mandar um abraço agora. Tem uma galerinha lá em Santa Catarina, todo mundo sentadinho no sofá. Deve estar um friozinho, talvez, sei lá, comendo pinhão, assim, né? Mas é a minha irmã que está nos acompanhando, a Gislaine, que Deus abençoe, um beijo para ela. Está lá ela, está o Guilherme, né? O Guilherme tem 1 ano e 4, 5 mesezinhos, né?
Tá o Henrique também, um beijo para o Henrique, para o Gerson, meu sobrinho também. Estão todos, a mãe também nos assistindo, Dona Nadir, um beijo para vocês, Deus abençoe. Estamos todos com saudades acompanhando, o programa está ótimo, parabéns, doutora, que está explicando muito bem aqui. Então é a Gislaine, a Rejane, o Guilherme, o Henrique, o Gerson, a Dona Nadir, todo mundo em Santa Catarina, um beijo para vocês, saudade também, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? E que bom, gente. Vai participando. Doutora, aqui chegou a pergunta lá de Igaratá, São Paulo. É a Patrícia de Paula Bicudo Souza. Obrigado, Patrícia. Deus abençoe, viu? Minha filha tem síndrome de West, né? E não fala. Gostaria de saber qual a diferença entre síndrome do West, ou West, com o autismo. É a nossa amiga Patrícia, doutora. Patrícia, a síndrome de West tem muitas convulsões, né? Eu acho que eu penso que um recadinho aí seria como que essa imagem dessa criança está, né? Como que ela está se vendo, como é que eu posso ter esse vínculo, né? De que ela é uma criança capaz, de que ela é capaz de fazer as coisas, né? Dando um fortalecimento nessa imagem corporal que ela tem, né? Porque é uma patologia bastante difícil, com bastante convulsões, né? Precisa de um respaldo medicamentoso bastante grande também. Ok. Doutora, ouvindo a senhora falar e vendo a participação lá do pessoal lá de casa, assim, eu tenho, claro, saudades dos meus sobrinhos, é demais, assim. E tem esse sobrinho que tem 1 ano, acho que 1 ano e 5 meses, se eu não me engano, 1 ano e 5 meses. Então, ele me vê na televisão, ele vai lá, levanta, já caminha, né? Ele vai lá, coloca as 2 mãozinhas na televisão, assim. Quando troca, ele se assusta, aí está lá, certamente está lá colocando a mãozinha. Aí tem a minha irmã que tem que limpar a casa, né? Então, tem que limpar a casa, né? Então, você está lá as mãozinhas dele na televisão. Legal. Então, um beijo para vocês todos aí, que Deus abençoe, viu? Uhum. É bom demais, família é bom demais, né, doutora? Que maravilha. Com certeza. No Brasil, doutora, como é assim em termos assim, de Brasil? O Brasil está aumentando? Existe alguma estatística de autismo no Brasil? Em termos de quantidade de IBGE, enfim? Eu acho que o autismo tem aumentado. Hoje a gente pensa em 1% da população de uma forma geral. 1%? 1%. Essa é a... Em nosso país? Não, de uma forma geral. Okay. De uma forma geral. Agora, doutora, a gente viu assim que de 0 a 3 anos é onde mais ou menos vão detectar, a pessoa não desenvolve a fala, enfim. Ele pode ser confundido como uma outra coisa, uma outra tendência, um outro desvio, uma outra doença, o autismo ou não? Eu acho que ele tem padrões bastante característicos hoje, não é? Existem testes, né? Existem escalas, né? Então acho que é muito difícil. Hoje a gente tem diagnósticos bastante precisos, né? Feitos. Então acho que a gente tem esse uma padrão. Vez autista para sempre, ou pode ser que lá na frente, por uma questão assim de medicamento, cirurgia ou um clique, uma superação, ele deixe esse estágio de autismo e volte e não é que ele não é normal, mas assim, volte aqueles padrões normais que a gente conhece, ou seja, uma vez autista é para sempre ou tem uma evolução para melhor, para cura? Frei, a ciência tem estudado muito, né? Eu acho que a gente a gente escuta a cura do autismo, né? Mas hoje o que nós temos? Nós temos a parte terapêutica sendo possível, né? E a melhora na qualidade de vida. Então hoje você vai ter adolescentes já trabalhando com uma boa adaptabilidade, porque são crianças que, por exemplo, não generalizam, né? Existem padrões bastante rotineiros, né? Então, assim, quando ele começa a generalizar, existe uma melhor adaptabilidade, ele vai poder trabalhar, ele vai poder frequentar outros grupos sociais, né? E ter uma vida, por que não, muito parecida com a normal, né? Nós fazemos happy hours no Instituto, né? A gente faz torneio, competições de natação, a gente faz teatro, música, dança, a gente faz um espetáculo inclusivo bastante grande lá que... Né? Eu tenho um adolescente que fala, que tem a fala, não tem um personagem, consegue se transportar para um outro personagem. Mas fala porque é estimulado ou porque já evoluiu? Fala porque foi estimulado, porque já evoluiu, já chegou nesse estágio porque já e não chegou tem... nesse estágio, isso. Que eu vou dizer assim, ele é autista?
Né? Essa é a pergunta que nos fazem. Ok, né? maravilha. Muitas vezes. Então, eu acho que é isso que vale o tratamento. Isso que vale, né? A superação. Eu vou chamar o intervalo, dá tempo de você também interagir, mandar seu e-mail aqui para a gente perguntar, interaja, quer aprender, ligue para alguém, dá tempo, se conhece alguém, enfim, faça esse trabalho também de divulgar a programação de hoje. Esse é o Vida e Saúde, que volta já só para você. Assim que vocês receberem o diagnóstico de autismo, procurem clínicas especializadas que possam trabalhar focando o tratamento do seu filho, estimulando precocemente para que ele tenha condição de fazer uma construção, fazer o infantil dele, construir esse infantil.